Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira e para dar início à nossa semana, nós vamos trabalhar português e matemática. Mas eu peço para vocês pegarem o caderno e fazer o cabeçalho, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa semana, vamos fazer o cabeçalho. Olha só, pessoal. Então, aí vocês vão colocar o nome da cidade que vocês moram, São José do Rio Preto. Hoje é dia 16 de agosto de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é segunda-feira. Ontem foi domingo, hoje é segunda-feira e amanhã é terça-feira. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. E em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês, tá bom? Lembrando sempre das regrinhas ao escrever no caderno. Deixar um espacinho entre uma palavrinha e outra. Quando terminar aqui a linha, não couber mais, pule uma linha e escreva na próxima, tá bom? E caprichem na letrinha, tá? Então, olha só, em seguida vocês vão escrever o alfabeto, tá bom? A professora já escreveu e aí vocês vão escrever o alfabeto. Lembrando, gente, quando vocês forem escrever o alfabeto no caderno, vão falando as letrinhas em voz alta, tá? Prestem atenção no som que cada uma delas tem, tá certo? Então, em seguida, depois que vocês fizerem o alfabeto, vocês vão circular as vogais. Vamos fazer juntos. Opa, deu um risquinho aqui. Quais são as vogais? O A, o E, I, O e o U. Lembrando que as que restam são as consoantes. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos para as atividades. Vocês vão pegar o livro Aprender Sempre, tá? E vão abrir na página 45. Vamos lá. Vou apresentar a tela para vocês. E vocês vão abrir na página 45, tá bom? Aula 9. Os bosques e as florestas dos contos. Então, aqui nós vamos continuar trabalhando com contos, com histórias, tá bom? Vamos lá, então, ó. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler alguns trechos dos contos que descrevem os lugares em que os personagens vivem. Então, olha só, nesses dois trechinhos de histórias que tem aqui nessa página, a professora vai ler para vocês e vocês vão observar, né, os lugares, né, que os personagens dessas histórias moram. Prestem atenção. 1. Leia as passagens que descrevem os bosques e as florestas típicos dos contos tradicionais. Então, se a gente parar para pensar, a maioria das histórias que a gente conhece sempre acontece em bosques, em florestas, em castelos, né? Então, vamos ler aqui, ó, a historinha, um trechinho, né, da historinha. O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma fonte. Então, olha só, aqui está falando que o castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria. Então, olha só, aqui é o local, né? Os lugares, né? Onde acontecem os contos, onde os personagens vivem. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar na internet, colocar no YouTube ou no Google, essa historinha para vocês conhecerem. O Príncipe Rã ou Henrique de Ferro, tá? É uma historinha muito legal. A próxima, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora.
A mata era cercada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora, ela era atraída por uma árvore carregada de pitangas. Ora, ficava observando o voo de uma borboleta. Ou ainda, um ágil esquilo. Parou um pouco para colher o maço de flores do campo. Encantou-se ao observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Então, prestem atenção nesse trechinho da história de Chapeuzinho Vermelho, contando, né, o local que ela estava, o local que acontece, né, é a história, que é uma floresta. E aqui está falando, né, está descrevendo como era a floresta, né? Quais eram as árvores que tinham frutas, né? Que eram as pitangas, e também os animaizinhos que tinha nessa floresta, as borboletas, o esquilo, né? As flores. Ela também encontrou as formigas, as joaninhas. Então, aqui conta, né, um trechinho da história que é essa parte da floresta, tá? Então, aqui nós estamos comentando sobre os lugares que acontecem as histórias, tá? Onde os personagens vivem. Então, vamos para a próxima, página 46. Aqui também vai falar um pedacinho da história da Bela Adormecida. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e os espinheiros cerrada e impenetrável. Parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar, e fechavam as mínimas frestas. Então, olha só, esse trechinho da historinha da Bela Adormecida também conta um pedacinho, né, da floresta, dos matos, dos espinheiros, né? Dos galhos. Então, aqui também a história, né, acontece numa floresta, né? Tem uma passagem na história, como a professora está lendo, que conta um pedacinho, né, daquele momento da floresta, onde os personagens estão ali, eles vivem ali naquele local. Então, a 2, vamos ver o que está pedindo para vocês fazerem. Como você imagina um castelo habitado por princesas e príncipes? Faça um desenho. Então, aqui nesse espaço, vocês vão desenhar como vocês imaginam um castelo, que tem príncipes, tem princesas, né? Como que é? Como será que é lá dentro, aquele lugar, em torno do castelo? O que tem em volta do castelo? Tem floresta? Tem rio? Tem cachoeira? Então, vocês vão criar um desenho, né? Vocês vão desenhar aqui nesse espaço, né? Como que vocês acham? Usem a imaginação de vocês. Como vocês imaginam um castelo que tem príncipes, que tem princesas, tá? E aí vocês vão desenhar nesse espaço, na página 46, tá bom? Assim que vocês terminarem, vamos para a próxima. Página 47. Aqui está pedindo para vocês agora descrevam. Então, depois que vocês desenharem, vocês vão vir aqui nesse espaço e vocês vão escrever o que vocês desenharam. O que vocês desenharam? Por exemplo, vocês desenharam o príncipe, a princesa, o castelo, os funcionários do castelo, a floresta, alguns animais que estavam ali no redor do castelo. Então, vocês vão escrever o que vocês desenharam, tá? Quem ainda não consegue escrever sozinho, pedem ajuda para o papai e para a mamãe, tá bom? Ou senão, vocês podem me chamar que eu estaria ajudando vocês a escreverem também, tá? Então, aqui, na aula 10, ó.
Roda de apreciação e leitura. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos participar de uma roda de apreciação de contos. Dessa vez, você vai escolher um livro para ler. Em roda, aprecie os livros disponibilizados pela professora, leia partes da história, converse as que já leu ou ouviu e as que tem vontade de conhecer. Selecione um livro que ainda não conhece e justifique sua escolha aos colegas. Escreva o nome do livro no quadro a seguir. Então, aqui está falando para a gente fazer uma roda de conversa na sala de aula, né? Para a gente conversar qual o livro que vocês gostariam de conhecer. Quem participou da leitura compartilhada, nós conversamos, né? E a professora perguntou para vocês qual livro vocês gostariam que eu lesse para vocês. Então, aí vocês podem escrever nesse espaço qual a história que vocês gostariam de conhecer, tá? Ou também, a professora sempre manda para vocês, toda semana, sugestões de leitura. Então, se vocês gostaram de alguma história, de alguma sugestão de leitura que a professora enviou, vocês podem escrever o nome dessa história aqui também. Então, aqui vocês vão escrever o nome da história, o nome do livro, né, que vocês gostariam que a professora lesse para vocês, tá? Então, essas são as atividades da página 47, tá? Então, vocês vão fazer a página 45, né, que é somente leitura, a professora fez com vocês. A página 46 é somente o desenho. A 47 vocês vão descrever, né, como é o desenho, o que vocês colocaram no desenho. E aqui também vocês vão escrever o nome do livro que gostariam que a professora contasse a história para vocês. Então, essas são as atividades de português. Agora, neste mesmo material, vocês vão lá para a página 99, tá? Neste mesmo material, Aprender Sempre. Então, eu vou lá para a página 99. Vamos lá. Página 99. Esta página aqui, tá? Neste mesmo material, Aprender Sempre, nós vamos trabalhar matemática. Então, vamos lá. Sequência didática. Os números estão por toda parte. Aulas 1 e 2, os números do dia a dia. O que vamos aprender? Nessas aulas, vamos observar como os números estão presentes em diferentes situações do dia a dia e vamos aprender a utilizá-los. Clóvis, Cecília, Eliane, José Roberto e alguns familiares foram ao Parque Ecológico da cidade em que moram para realizar as atividades físicas e fazer um lanche comunitário. Vamos acompanhar. 1. No caminho de casa até o parque, Eliane e Cecília foram prestando atenção nas placas dos carros que passavam. Elas conseguiram ler as letras e os números de 3 delas. Então, olha só. Do caminho de casa até o parque, a Eliane e Cecília, elas foram prestando atenção nas placas dos carros. Eu não sei se vocês já fizeram essa observação, mas até hoje, né, quando eu estou no carro, eu tenho o hábito de observar as placas do carro. Estou dirigindo, eu tenho o hábito de observar as placas do carro que está na minha frente, dos carros que estão passando, tá? Então, olha só, aqui tem 3 placas de carro. Vamos observar, ó. Como que a gente lê essa placa, tá? Vamos prestar atenção. Tem várias formas da gente ler uma placa. Por exemplo, ó, B, W, X. Eu posso falar os números, ó, 9, 5, 1, 2. Vou ler de outra forma, ó, B, W, X, 95, 12. Eu li o número de outra forma. Como que eu posso ler também, ó, B, W, X, 9.512. Então, olha só, então eu posso ler uma placa de várias formas, tá? Cada um interpreta a placa, lê a placa de uma forma diferente. A outra, ó, E, B, L,
2018. Ou eu posso ler assim, ó, EBL 2018. Ou eu posso ler assim, EBL 2018. A próxima, EMA 2 e 20. Ou eu posso ler assim, ó, EMA 2120. 21 não, 2 e 20. Lembrando que este que está aqui no meio não é número, não é o número 1, é a letrinha I, tá? Então, aqui no meio, né, dessa placa, está misturado, né, as letras com os números. Então, pessoal, eu estou dando exemplo para vocês que nós podemos ler do jeito que nós quisermos, cada um lê de um jeito, tá bom? Então, prestem atenção nas placas, prestem atenção, né, do jeitinho que está aí, porque aqui embaixo tem algumas perguntinhas, tá? Então, olha só, leia as placas para seu colega e peça também que as leia para você. Então, eu li as placas para vocês, tá? Do meu jeito. Então, olha só, B. Então, aí, na A ainda, tá? Na A, vocês vão ler as placas, vão ver do jeito que vocês falam, né? Cada um vai falar de um jeito. E vocês podem, aí na casa de vocês, pedir para a mamãe ou para o papai, ou quem auxilia vocês nas atividades, lerem as placas também, para vocês responderem às atividades, tá? A B. Você e seu colega leram da mesma forma? Então, por exemplo, vocês chamaram a mamãe para ler as placas com vocês. Aí vocês vão observar, a mamãe leu a placa da mesma forma que você? Aí vocês vão colocar que sim ou que não. A C. As 3 placas têm a mesma quantidade de letras? Então, vocês vão observar, ó, aqui nessa primeira placa, quantas letrinhas tem? A segunda, quantas letrinhas tem? E a terceira placa, quantas letrinhas tem? Lembrando que aqui no meio não é o número 1, é a letrinha I, tá? Então, aí vocês vão contar quantas letrinhas tem e ver se nas 3 placas tem a mesma quantidade de letras. Se tiver a mesma quantidade, vocês vão colocar que sim. Se não tiver a mesma quantidade, tiver mais, né? Uma tem mais, outra tem menos, vocês vão colocar que não, não tem a mesma quantidade, tá? Então, essa atividade é para vocês observarem as plaquinhas. Vamos para a próxima página. Página 100, tá? Aqui a próxima, a 2, olha. Eliane e Cecília também prestaram atenção nas placas que indicam o número das casas. Então, pessoal, vocês acredito que já sabem, se vocês saírem aí na frente da casa de vocês, vocês vão observar que tem números, né? Toda casa tem um número para identificar, tá? Então, vocês sabem que a rua tem o nome da rua e nessa rua tem várias casas. E cada casa tem um número para identificar. Porque se não tivesse número, por exemplo, chega alguém para entregar alguma coisa e não tiver um número, como que a pessoa vai fazer para te encontrar, né? Para encontrar o endereço, para encontrar a casa que você mora. Então, a casa serve, o número da casa serve para identificar as casas, tá bom? Então, aí na casa de vocês, vocês podem sair aí na frente da casa de vocês. Quando vocês estiverem andando na rua, prestem atenção nos números que tem nas casas, aí no bairro que vocês moram, tá? Então, comecem a prestar atenção nos lugares que tem números, por exemplo, nas placas de carros, que nós já observamos agora, nos números das casas, tá bom? Então, olha só, prestem atenção na imagem, observem o número que tem aqui nessa casinha, tá? Que número que é esse? É o número 45, tá? Então, olha só, veja algumas placas que elas se lembraram de ter visto. Então, elas passando pelas ruas, né, pela rua, elas viram as placas, né, de número 27, 31, 39 e 45, tá? Então, essas são as placas, né, que elas viram nas casas.
A. Leia os números das placas para a turma. Então, a professora acabou de ler. A. B. Eliane comentou que os números estão escritos do menor para o maior. Você concorda com ela? Então, essa é a pergunta. Os números que estão aqui nessas placas, ele está do menor para o maior? O número 27, né, é o número menor que tem aqui entre esses. Então, observem, tá? E observem a sequência, se está do menor para o maior. Se vocês concordam que está do menor para o maior, vocês vão escrever que sim. A C. Escreva no quadro o número da sua casa. Então, essa atividade, né, a C é com vocês. Quem não sabe o número da casa de cabeça, saia aí na frente e olhem lá na parede o número que está colocado na casa de vocês. Vocês vão vir aqui e anotar aqui, tá bom? A D. Você sabe o número da escola? Escreva no quadro. A professora pesquisou, tá? Eu também não sabia o número da escola, mas eu descobri. Então, eu vou colocar aqui o número da escola para vocês, tá? E aí, vocês vão fazer aí no livro de vocês, tá? Deixa eu pegar minha canetinha e eu vou anotar o número para vocês. Aí, vocês vão preencher aí no livro de vocês, tá? Então, o número da escola é o número 1035. Como que eu faço esse número, ó? 1035. Então, este é o número da nossa escola Mauri, tá bom? Então, aí vocês vão escrever no livro, tá? Número 1035, número da escola, o número do endereço da escola, tá bom? Então, a professora vai apagar para a gente continuar. Então, anotem aí, pausem o vídeo e façam essa anotação, tá bom? Então, vamos continuar, né? Agora, pessoal, nós vamos para a página 101, tá? A 3, ó, no caminho, elas viram relógio e o termômetro de uma rua. Vamos observar, ó. Aqui tem um painel, né? Elas encontraram numa avenida, numa rua, e aqui está marcando as horas. Olha, 15 horas e 52 minutos, tá? É um relógio digital, né? Uma placa, muito moderno esse relógio, né? Então, aqui está marcando as horas, 15 horas e 52 minutos. A próxima placa, né? Olha só, é numa avenida, né? Tem bastante carros, tem pessoas com bicicletas, e é uma avenida com prédios, né? Vamos observar as imagens. Aqui está escrito o seguinte, ó, voltei mais bonito. E aqui embaixo, ó, tem um número que está indicando a temperatura que está o ambiente, 28 graus. Olha só, então este é um termômetro. Olha que interessante. Está medindo a temperatura dessa cidade, tá? Então, olha só. Vamos ver o que está perguntando. Você sabe dizer o que os números do relógio do termômetro indicam? Quando nós observamos um relógio, o que o relógio nos indica? Indicam as horas. Que horas são? Então, aí vocês vão escrever o relógio, né? Indicam as horas. Vocês vão escrever horas. E o termômetro? A professora acabou de falar para vocês. O termômetro indica a temperatura. Então, aí vocês vão escrever temperatura. Tudo bem, pessoal? Então, é muito tranquila essas atividades, tá? Lembrando sempre que quando aparecem imagens, a gente tem que prestar bastante atenção, interpretar a imagem, identificar todos os detalhes para responder as perguntinhas. Vamos para a próxima, ó, para a atividade B. Elas saíram de casa, caminharam e avistaram a placa. Olha só a placa. Está escrito o seguinte, ó, Parque Ecológico, 200 metros, vire à direita. Então, aqui está indicando, né, que o Parque Ecológico está a 200 metros, ainda para elas chegarem,
E quando chegar a 200 metros, né, elas vão virar à direita. Então, olha só a placa está indicando, né, quantos metros ainda faltam para elas chegarem. E se elas têm que virarem para a direita ou para a esquerda. Então, aqui está falando que elas vão virar para a direita. Clóvis disse para o grupo que, ao virar à direita, estarão bem próximos do parque. Basta caminhar mais 200 metros. Então, elas virando para a direita, né? Virando para a direita, elas vão caminhar mais 200 metros e vão chegar ao parque. Você já observou placas como essas nas ruas? Então, aí vocês vão responder, é uma resposta pessoal. Vocês já observaram placas como essas, indicando quantos metros falta para chegar, quantos quilômetros? Quando a gente vai passear de carro, que nós vamos para uma cidade a outra, na rodovia, nós observamos muitas placas, indicando quantos quilômetros faltam para chegar, né? Se a gente tem que virar para a direita ou para a esquerda, sempre tem uma flechinha indicando quantos metros a gente vai andar ainda com o carro para chegar em determinado lugar. Então, aprendam a observar as placas, tá? É muito interessante, é muito importante para vocês, tá bom? Então, aqui vocês vão responder. Você já observou placas como essas nas ruas? Então, se vocês já observaram, vocês vão colocar que sim. Se vocês ainda não observaram, não pararam para observar, vocês vão colocar que não, tá? Então, vamos para a próxima página. Página 102, a última página. Atividade 4. Na entrada do parque, há uma placa com informações úteis para visitantes. Veja, então aqui tem outra placa bem grandona com informações úteis, né? Vamos lá, ó. Parque Ecológico Paulista. Entrada gratuita. Horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, inclusive feriados. Abertura 8 horas e fechamento 18 horas. Então, olha só, aqui nessa placa, né, está falando, ó, Parque Ecológico Paulista, a entrada é gratuita, não precisa pagar para entrar, é grátis. E o horário de funcionamento? O parque funciona de terça-feira a domingo. E também ele funciona nos feriados. Então, o parque ecológico, ele tem abertura, ele abre 8 horas da manhã e ele fecha 18 horas da tarde, tá bom? Então, essas são as informações que tem aqui na placa. Vamos às questões, prestem atenção nas informações para vocês responderem as perguntas. Em que horário o parque inicia as atividades? Então, qual o horário que inicia? Qual é a hora que ele abre? Então, a professora já falou. Então, vocês vão observar de novo e vão colocar o horário de abertura. Qual é o horário que ele abre? B. A que horas ocorre o fechamento do parque? Então, qual é o horário que fecha o parque? Aí no painel também está escrito, tá bom? O horário, vocês vão colocar. C. Em algum dia da semana, o parque não fica aberto à população? Então, vocês vão observar, ó, aqui está falando que o parque fica aberto de terça a domingo. Então, olha só, pulou um dia da semana, porque tem um dia que não fica aberto. Vamos observar qual é? Então, olha só, terça, começa na terça, olha aqui, está escrito aqui, ó, terça-feira. Então, ele abre terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, olha só, parou aqui no domingo, preste atenção na palavrinha, domingo. Então, aqui, um dia da semana ficou de fora. Qual dia da semana que o parque não abre? A gente não falou a segunda-feira. Então, às segunda-feiras, o parque não abre, porque aqui está falando de terça a domingo, tá? Então, de segunda, ele não abre, tá certo? Então, aqui está perguntando, em algum dia da semana, o parque não fica aberto à população? Sim, né?
Na segunda-feira, o parque não abre, não funciona, tá bom? Então, vocês vão colocar que sim, tem um dia na semana que ele não funciona, tá certo? Então, pessoal, essas são as atividades de hoje, português e matemática. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, eu estou à disposição de vocês, tá? E assim que for possível, a professora vai conferir as atividades de vocês, tá? E assim que possível, eu estarei respondendo, tá bom? Então, pessoal, eu conto com a participação de vocês. É muito importante que vocês assistam o vídeo da professora, tá? Para vocês tentarem fazer as atividades sozinho, pegando esse hábito, tá bom? Isso é muito importante. Então, um super beijo para vocês, uma ótima aula. Se precisarem de mim, tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Então, um beijo para todos e até a próxima.